A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos acompanhando mais essa live. Hoje é dia 19 de maio de 2020. Lembrando que nós estamos fazendo aqui com base de estudo no livro de Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Então que você possa estar aí neste momento assistindo, até mesmo se você puder compartilhar, com certeza será bênção para a tua vida. Hoje nós estaremos falando no 5º capítulo, são 40 capítulos, um por dia, de segunda a sexta, e hoje é o 5º capítulo que nós iremos falar sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Nós já falamos que você realmente não está aqui por um acaso, porque no primeiro tópico, no primeiro capítulo, nós falamos sobre tudo começa com Deus. O segundo capítulo, não sou um acidente. O terceiro capítulo, o que dirige a sua vida. Viver com propósito é o caminho para a paz. E o quarto capítulo, criado para ser eterno. E agora, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. E você também pode sim acessar a nossa própria página do Facebook. Você vai lá na sua página principal, lá em cima tem aquela lupa e você vai digitar Igreja Batista Eulan. E quando você digitar Igreja Batista Eulan, vai aparecer a nossa página e você vai curtir. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai poder sim assistir as nossas lives ao vivo e os nossos cultos também. Nós iremos agora, neste momento, dar continuidade àquilo que começamos em nome de Jesus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus, é o 5º capítulo. A pergunta é, qual é a sua vida? Em Tiago 4, versículo 14, diz assim, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Ou seja, o que é a sua vida? A nossa vida é como um vapor, que hoje estamos e amanhã não estaremos mais. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. O modo de você enxergar sua vida molda toda a sua vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir o seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes como você enxerga a sua vida. Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, não sei se você também já chegou até você essa resposta. Um campo minado, olha, a vida é um campo minado. Uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. Quantas pessoas chegaram a dizer que a vida seria isso? As pessoas dizem a vida é um carrossel, é aquilo que vive girando. Algumas vezes você está em cima, né, o carrossel, que ele vai com aqueles cavalinhos, né, vai para um lado, vai para o outro, ele vai girando e você sobe e desce. Umas vezes você está em cima, outro embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando volta. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas. Você já andou de bicicleta de 10 marchas? Com engrenagens que nunca usamos. Muitas vezes você vai andar com a bicicleta de 10 marchas e você só usa uma ou duas. Você nunca usa as 10. Ou a vida é um jogo de cartas. Você tem que jogar com o que lhe deram. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à sua mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vidas através das suas roupas,
através das suas joias, dos carros, dos penteados, dos adesivos e até mesmo tatuagens. Sua velada metáfora de vida influencia a sua vida mais do que você percebe. Ela determina as suas esperanças, os seus valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Aí a pergunta é: qual a sua visão da vida? Qual a sua visão da vida? Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas da vida. Olha o que a Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Na versão original, Romanos 12, 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não deve se conformar com este mundo. Antes nós devemos o quê? Buscar uma renovação pela transformação, renovação da nossa mente. Renovar pela palavra de Deus, buscar o propósito de Deus. Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo? Qual o propósito de Deus na minha vida? Voltando, a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A primeira: a vida é um teste. Preste bem atenção, a vida é um teste. Essa é a visão de Deus que tem da vida. Cada um realmente tem da vida. A vida é um teste. A vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósito. Se você está aí buscando viver uma vida com propósito, você precisa entender isso. Nós vamos estudar os 2 primeiros deste capítulo, que é a vida, um teste, e uma vida de incumbência. Aí no terceiro, que nós iremos falar, a vida é uma atribuição temporária, iremos falar no terceiro, então capítulo que iremos falar mais para frente. A vida na Terra é um teste. Você sabia disso? A vida aqui na Terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, a fé, obediência, amor e honestidade e lealdade. Deus nos testa. Palavras como provações nada mais é do que um teste. Tentações nada mais é do que teste. Refinar é o teste. Testar ocorre mais de 200 vezes na Bíblia. Você sabia disso? Deus usou aí, testando as pessoas, mais de 200 vezes na sua palavra. Deus provou, por exemplo, Abraão, ao pedir que oferecesse o seu filho Isaque. Lembra? Deus pede agora o seu único filho, filho de Abraão, oferece lá no Monte Moriá. E ele foi provado e aprovado, porque ele chegou quase a oferecer. Mas Deus mandou um anjo e disse: não, faça isso, Abraão. Deus estava te provando para ver se você realmente ia fazer o que ele estava te pedindo, ok? Porque aí logo em seguida Deus proveu um cordeiro que foi morto no lugar do filho de Abraão. Lembrando isso também lá na frente, representa esse cordeiro Jesus. Deus teve que sacrificar o seu único filho e ninguém pôde bradar: não faça isso. Ele teve que ver Jesus lá na cruz, morrendo por mim, por você. Deus provou também Jacó, quando ele teve de trabalhar outros tantos anos para obter Raquel como esposa. Lembra? Labão o enganou, colocou ali primeiramente a primeira esposa, que seria a irmã de Raquel, e quando ele acordou, ele se assustou: opa, essa não é Raquel. Ele tinha trabalhado 7 anos e Labão falou: não, aqui nós não temos costume, sempre a mais velha casa.
mas você pode ficar com a Raquel, desde que você trabalhe mais outro tanto de tempo. E foi isso que ele fez, foi provado. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden. Lembra, Deus falou, não coma do fruto, porque se você comer, né, você vai morrer. E eles desobedeceram, foram provados e reprovados. Jó foi provado e aprovado. Davi foi em teste dado por Deus em diversas ocasiões. Em situações ele foi aprovado, em situações ele foi reprovado. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, tais como José, ok? Que foi aquele que foi levado, vendido pelos irmãos como escravo, depois se tornou ali prisioneiro, mas Deus o exalta como governador de todo o Egito. Ruth, Esther e também Daniel, que foi levado ali como no cativeiro da Babilônia, e Deus honrou ele. O teste tanto desenvolve quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida é um teste, que nem você está sendo testado agora, você sabia? Essa situação da pandemia que está vindo, do desemprego, Deus nos testa para ver se nós iremos continuar confiando nele, mesmo diante desse caos, dessa dificuldade, ou se nós iremos murmurar, se nós iremos reclamar, se nós iremos desistir de Deus, iremos de acreditar na sua palavra. É um teste. Agora espero que você saia dessa situação aprovado, fortalecido, cheio do Espírito Santo e sabendo que você realmente está vivendo uma vida com propósito. Olha agora, você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, os problemas, os sucessos, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Tem pessoas, se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se está calor, reclama. Deus está sempre observando, é um teste para ver como nós iremos nos comportar. Vamos agora. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, se você é gentil, se você pega o lixo que foi largado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Até isso Deus nos testa. Aquela questão do caixa, muitas vezes que vem te dar um troco a mais, e você sabe que não é o teu dinheiro, entendeu? O que você faz? Você devolve ou você fica para você? Então Deus testa a gente. Não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar, mas podemos prever algum deles baseado na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas. Ah, como é terrível! Né? Você passar por essas mudanças, muitas vezes uma morte de um ente querido, é uma promessa que está demorando para chegar, é um problema que parece que é impossível, é uma oração que você ora e não, parece que Deus não atende. Críticas imerecidas, aquela pessoa que é crítica ferrenha e até mesmo tragédia sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, a minha esperança, pelo modo como lido com as minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante é verificar qual sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Então, um dos testes é esse. Bom, eu não estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Eu vou deixar por isso mesmo? Não, Senhor, eu quero a Tua presença, eu necessito da Tua graça, eu necessito. Antes eu orava, antes eu falava em línguas, antes, Senhor, eu era muito usado nas Tuas mãos, antes eu tinha experiência, tinha sonhos, e agora não tenho mais. Deus, eu preciso mais e mais de Ti, da Tua comunhão. O que você realmente tem feito desse relacionamento? Às vezes Deus se retira intencionalmente, e não sentimos mais sua proximidade. Olha só, muitas vezes Deus ele se afasta até como teste, para ver se a gente vai entender isto e vai buscá-lo e vai clamar, como o próprio Davi, quando errou, depois ele busca, Senhor, torne a dar-me a alegria da Tua salvação. É isso que você tem que fazer, Senhor, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Um rei chamado Ezequias,
experimentou esse teste? A Bíblia diz: Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Segundo Crônicas 32, 31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Deus se retira e realmente Ezequias, por causa da sua ganância, por causa daquilo que tinha no templo, da sua riqueza, ele realmente, o seu orgulho supera e ele mostra para aqueles espias da Babilônia tudo que tinha, não escondeu nada. Por isso Deus falou: olha, porque isso estava no seu coração, o povo da Babilônia virá e vai levar tudo. E foi o que aconteceu. Infelizmente, Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus deixou, só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o seu caráter e de demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe. Mas todos têm implicações eternas, esses testes têm uma implicação eterna. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes, não que você seja reprovado, ok? Esses testes da vida. Então Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele concede para lidar com eles. Deus não vai dar provação além do que você pode suportar, fique tranquilo. Se você está passando por um teste, é porque você consegue suportar. E se Deus permitir, você se esforçar, você vai passar por ele. Deus, e com muitas experiências. A Bíblia diz: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Todas as vezes que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Na versão original, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que possais suportar. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Esse tempo de pandemia, eu volto a repetir, é um tempo de teste. E aqui Tiago está dizendo: olha, feliz, bem-aventurado aquele que persevera na provação. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12 na versão original: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha agora, a vida na terra é uma incumbência de confiança. Lembra que nós tínhamos falado que a Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida? A primeira nós falamos que a vida é um teste. Agora nós vamos falar que a vida é uma influência de confiança. E isso é importante a gente entender. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidade, relacionamento e recurso são dádivas que Deus deu e nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. Ele é dono. Então a vida na terra é uma incumbência de confiança. A primeira coisa, estamos aqui porque é um teste, Deus tem nos testado. E a segunda é que realmente a vida aqui na terra é uma incumbência de confiança. Deus nos confiou o nosso corpo, confiou os nossos bens, confiou tudo para nós administrarmos, mas tudo é dele. Olha aqui agora, o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, tudo pertence a ele. Ainda que aquela pessoa fala: olha, isso é meu. Um dia ela vai morrer
e vai passar para o outro, que por sua vez ele vai dizer, isso é meu, que também lá na frente vai morrer, o outro virá e dirá, isso é meu. E no final, tudo isso pertence a Deus. Nada é de ninguém, tudo é de Deus. Estamos aqui como mordomos, administradores, e precisamos entender isso. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período da terra. Tudo que nós temos, tudo que eu tenho, nada é meu. Nada, ainda que eu diga, eu tenho aqui em papel passado, na escritura, não é nada. Nada é nosso. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era a propriedade de Deus antes que você chegasse. E Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Esse tempo aí que você tem, 40, 50, 80, 100 anos, é o tempo que Deus está dando para você desfrutar. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores da sua propriedade. Ok? Olha o que a Bíblia diz. E os abençoou dizendo, aqui em Gênesis 1, 28, então Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então o primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função o homem jamais foi exonerado. Todos nós temos que cuidar. E temos que cuidar bem. A ponto que a gente sempre ouve, olha, temos que cuidar da natureza, temos que cuidar o lixo, né? A questão da questão do ozônio da terra e aquela coisa toda. Nós temos que realmente cuidar da água. Realmente é algo necessário e sério. E é a parte de nosso propósito atualmente. Atualmente, tudo o que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz, 1 Coríntios 4, versículo 7, a parte B, vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Ou seja, tudo vem de Deus. Na parte original fala assim, e se o recebeste, por que te glorias como se não o houvesse recebido? Deus nos dá tudo. Até o ar que respiramos é dado por Deus. Mas se fosse cobrar o ar que nós respiramos, misericórdia, né? Então, lembrando que o Rick Warren, que é o que fez esse livro, Uma Vida com Propósito, ele disse o seguinte, anos atrás um casal deixou que eu e minha esposa, nas férias, usássemos sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar. E aproveitamos muitíssimo. Foi-nos dito, usem-na como se lhe pertencesse. Então foi isso que fizemos. Nós nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos. Pulamos na cama, mas sabíamos duramente que todo o tempo que que aquela casa não era realmente nossa. Então ele sabia que ainda que ele estava usufruindo, aquilo não era dele. E assim também, tudo que nós temos não é nosso, pertence a Deus. Nós devemos cuidar bem, devemos administrar bem, devemos ser bons mordomos. Então tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Isso o Rick Warren falando. Nossos valores culturais dizem, se você não é o dono, não terá cuidado. Não é verdade? Dê um carro para uma pessoa, ou muitas vezes uma pessoa que tem empresa, você vai ver que aquela pessoa que não é dono daquele carro, ou mesmo daquela casa, não vai cuidar como o dono cuida. Sim ou não? Não é o mesmo cuidado, não é o mesmo zelo, infelizmente. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. Então, como Deus é dono de tudo, da minha vida, do meu dinheiro,
entendeu? Das minhas riquezas, das minhas posses, eu devo então cuidar da melhor forma possível e administrar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:2, os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Deus nos deu a vida, então devemos realmente mostrar que somos dignos desta confiança que Ele nos deu. Ou em outra versão, a original, ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Olha agora, Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar esta responsabilidade perante Deus. Olha na parábola dos talentos, Mateus 25:14 em diante. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de um tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Ou seja, Deus nos deu tudo. Ele nos dá saúde, nos dá os nossos bens, mas um dia nós vamos prestar conta perante Deus naquilo que Ele nos deu e como nós administramos. Então, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conformemente. O dono diz, muito bem, Mateus 25:20, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Olha que coisa linda, você está sendo fiel a Deus no pouco que você tem, no pouco salário, no pouco tempo, ok? Você tem pouco tempo, mas está aí buscando a palavra de Deus, está orando, está jejuando, tem pouco dinheiro, mas tem sido fiel dizimista, ofertante. E o Senhor disse, olha, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí ele diz, eu vou colocar você sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Em outra versão, nós podemos dizer, olha, entra para o gozo do teu Senhor. Que alegria será para aquele que é fiel ao Senhor, naquilo que Ele tem nos dado para administrar. Olha o versículo 22 em diante. Chegando também o que recebera 2 talentos, isso ele falou para aquele que tinha 5 talentos. Os 2 também ele falou. Mas vamos na continuidade aqui. Ó. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Porque ele foi fiel naqueles 2 que Deus deu a ele, e ele multiplicou. Voltando aqui, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha o 24, o capítulo 25 de Mateus. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, que recolhes onde não joeiraste, e atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu, devolvendo apenas o talento que recebeu. Ao que lhe respondeu seu senhor, servo mau e preguiçoso. Olha só, servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei. Devias, então, reentregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Então, aquele que não administrou bem aqui na terra, aquilo que Deus deu, a sua saúde, a sua vida, ok? As suas finanças, os seus propósitos, Deus no dia do juízo vai tirar, ok? E não somente isso, olha o que ele diz. Porque aqui, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado.
e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Ele está chamando aquela pessoa que não soube administrar aquilo que Deus o deu, como servo inútil, e será lançado aonde? Nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente, que nada mais é do que o inferno. Ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado, lá no juízo final, e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Então, se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Ok? Então, se você entende que tudo que Deus te deu realmente é uma incumbência, e você tem que zelar por aquilo que Ele te deu, e você tem que saber administrar, primeiro você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho, servo bom e fiel. O segundo, depois você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. É o que nós ouvimos lá, né? Servo bom e fiel, né? Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E agora, em terceiro, que nós vemos, então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Haverá uma festa por essa fidelidade. Vale a pena ser fiel a Deus em administrar aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Olha agora, a maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas o dinheiro é o maior de todos os males. Sim ou não? O dinheiro é o maior de todos os males. Por causa do dinheiro muitos matam, muitos se orgulham, muitos até mesmo traem por causa do dinheiro. Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. Como você tem usado o dinheiro? A Bíblia diz, se vocês forem dignos de confiança em relação à riqueza deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16:10, quem é fiel no pouco? Agora estamos em época em pandemia. E é o que eu tenho falado, irmãos, sejam fiéis ao Senhor, na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? O Senhor diz, todavia vós me roubais nos dízimos, nas ofertas. E ainda mais, o que nós precisamos entender é as necessidades. A igreja continua ainda tendo seus gastos. E é através da sua oferta, do seu dízimo, que a gente consegue sim ajudar aqueles que necessitam. E chega até nós pedindo uma cesta básica, pedindo ajuda. É assim que nós vamos fazendo, administrando também a obra de Deus e ajudando as pessoas. Mas se você retém, se você realmente muitas vezes deixa de ser fiel, o Senhor também diz que com maldição sois amaldiçoados. Mas se nós obedecermos, Ele diz assim, olha, abrirei as janelas dos céus, trarei sobre vós a maior abastança, lá em Malaquias 3, versículo 10. Mas voltando aqui, a Bíblia diz, se vocês forem indignos de confiança, ok? Em relação à riqueza deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Então, quem é fiel no pouco, Lucas 16:10, também é fiel no muito. Então, se você é fiel no pouco, você, quando tiver o muito, você vai ser fiel também ao Senhor. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se põe nas riquezas injustas, você não é fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Então Deus usa o dinheiro até mesmo para ver se nós somos fiéis, somos transparentes, nós não estamos roubando aquilo que é de Deus. E é uma grande responsabilidade, porque se a gente não é fiel a Deus aqui, naquilo que Ele põe em nossas mãos, como que Ele vai nos confiar algo superior, principalmente lá na eternidade? É muito sério. Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. Quer saber como é que a minha vida espiritual está com Deus? É como eu estou administrando o meu dinheiro. Se eu estou sendo fiel ao Senhor, se eu estou realmente sendo também um bom administrador, ajudando o próximo, sendo generoso. Então é desta forma
que Deus vai ver como que eu estou em relação à minha vida espiritual. O modo de administrar meu dinheiro, riqueza deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, verdadeiras riquezas. Lembrando que as bênçãos espirituais é as verdadeiras riquezas. A riqueza aqui da terra, a Bíblia fala que o ladrão pode roubar, a traça pode destruir, a ferrugem, mas se a gente ajuntar tesouro no céu, ninguém vai pegar. E é através do que? Da minha fidelidade ao Senhor, em tudo. Deixa-me perguntar agora, a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Porque lembrando que, pastor, eu não dou dízimo não. Ou tem pessoas aí fora que falam assim, eu vou dar dízimo para pastor. E aí o seguinte, lembrando que a Bíblia está dizendo para você trazer. Agora, como o pastor administra, tem aqueles pastores que realmente são mau caráter. Assim como tem padres, assim como tem em qualquer área, médico, no trabalho militar, aos mau caráter. E eu sempre costumo dizer o seguinte, não é porque existe a nota de R$50 falsa, ou a de 100, você vai deixar de querer aquela que é verdadeira. Então existe o falso, mas existe o verdadeiro. Então não é porque existe os falsos profetas, eu vou deixar de acreditar naqueles que são verdadeiros. Então não é porque aqueles estão fazendo coisa errada, e eu realmente tenho que não aceitar o que está sendo feito, eu vou deixar de fazer o que é verdadeiro. Porque muitas vezes eu deixo de ser fiel ao Senhor e tenho consequências, porque dou legalidade para o inimigo e Satanás vai entrar para, muitas vezes, me atingir. Mas se eu for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor me colocará. E aquela coisa que eu digo, muitas pessoas falam, mas eu não vou dar o dízimo. Ela não dá o dízimo para as coisas de Deus, mas ela dá o dízimo o quê? Muito mais para o diabo. Por quê? O dinheiro que ela vai gastar na bebida, no cigarro, na prostituição, no adultério, até mesmo nas enfermidades, se colocar na balança, vai dar muito mais do que o dízimo. Entendeu? E ela não está percebendo. Enquanto que quando eu sou fiel, a Bíblia fala assim que faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar a maior abastança. É claro que eu também não devo barganhar. Eu devo entregar ao Senhor com amor e não por interesse. Entendeu? Independente, Senhor, é teu. E eu entrego e eu descanso que Deus está no controle. E não jamais pensando que ali é uma conta poupança. Eu vou entregar e eu tenho que receber. Não, não funciona assim. Eu tenho que ser fiel naquilo que Deus me deu. Lembrando que tudo é dele, tudo pertence a ele. Então Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Na versão atual, Lucas 12:48, mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Ou seja, se Deus deu para você muito mais e você tem condições de ajudar, muitas vezes você realmente não tem. Nós temos casos aqui na igreja, isso e o meu caso, tá bom? É diferente de outros casos. Isso recente. Pessoas que muitas vezes vieram aqui trazendo o seu dízimo, mas eu também sei que aquela pessoa está apertada, está passando por dificuldade, está endividada. O que eu fiz? Eu recebi o dízimo, orei por ela, abençoei a vida dela, depois logo em seguida peguei o dinheiro e devolvi para ela. É claro que entrou aqui, porque nós temos aqui a Receita Federal, aquela coisa toda, foi colocado na conta corrente e eu dei para ela um recibo, para ela assinar, porque eu preciso também fazer essa transferência e transparência para aqueles que estão aqui comigo. Outras pessoas vieram entregar o seu dízimo e eu sabia que aquela pessoa estava com a dívida enorme ou passando por necessidade. Eu orei, porque eu sabia da fé dessa pessoa e logo em seguida a devolvi. Porque é como diz para alguns irmãos, eu não sou mercenário. Não é dessa forma que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer o que é justo. Então, cada caso, um caso. E eu tenho a certeza que isso agrada o coração de Deus. Vamos lá agora? Então, a vida é um teste, é uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Deus está te dando? Seja mais responsável, seja fiel ao Senhor. Seja abençoador da obra de Deus. Seja também um bom administrador na sua vida.
entendeu? Da sua vida, da sua saúde. Pare de beber, pare de fumar, porque isso está te prejudicando, vai trazer um câncer, vai trazer muitas vezes aí uma cirrose, vai trazer um problema aí no coração, entendeu? Não é somente por causa, principalmente da palavra de Deus, mas também pela sua saúde. Você é o templo do Espírito Santo. E o que você está fazendo está prejudicando sim aquilo que Deus te deu, que é o seu corpo. Então depois não culpe a Deus. Nós já tivemos casos de pessoas que fumaram a vida toda. E no final da vida contraíram aí um câncer ou contraíram um problema no pulmão que precisaram até de balão de oxigênio. E aí lá na frente, quando o médico fala, você vai morrer, sabe o que essa pessoa fez? E não só uma, várias pessoas que eu acompanhei, largaram de fumar, pararam de fumar e até mesmo de beber. E aí depois, já no balão de oxigênio, porque isso já estava realmente com as consequências do que fizeram, o que acontece? Eles disseram, por que eu não larguei antes? Por que eu não deixei antes? Mas já era muito tarde. Infelizmente morreram. Então eu quero dizer para você que está aí muitas vezes no vício do cigarro, da droga, da bebida, pare enquanto há tempo. Você pode, a Bíblia fala, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus tem te dado esse corpo para a glória dele, para a honra dele. Esse adultério que você está cometendo, destruindo a sua família, destruindo os seus filhos, pare agora. Esse roubo que você está fazendo ainda dá tempo, em nome de Jesus. E se todas as formas você já fez, está aí com as consequências, é tempo ainda de se arrepender, pedir perdão. Senhor, tenha misericórdia e o Senhor com certeza vai ter graça sobre a tua vida. Para a gente encerrar, o 5º dia, pensando sobre o meu propósito, ok? A vida com propósito. Então, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Deus está te testando e Deus está te dando a incumbência, ok? Ele está te dando a responsabilidade de você fazer algo para o reino. E aí Ele te coloca essa confiança. E o que você tem feito? O versículo para memorizar, quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, Lucas 16, versículo 10. E uma pergunta para você meditar, ok? O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Vou repetir. O que me aconteceu recentemente que agora, diante dessa palavra, você percebe que foi um teste de Deus. E aí eu pergunto, você passou nesse teste, aprovado ou foi reprovado? Quais as questões mais importantes que Deus tem te confiado? Que Deus tem te confiado? A pregação do Evangelho, o louvor, a adoração, a oração, entendeu? A sua família, a sua casa, a sua saúde. O que Deus tem colocado, te confiado? Amém? Assim encerramos o 5º capítulo e nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, lembrando que nós falamos hoje sobre esse 5º capítulo que falando, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá neste momento de aprendermos mais este capítulo deste livro, Senhor, uma vida com propósito. Que essa pessoa que está assistindo comigo seja grandemente abençoada, curada, restaurada, liberta, abençoada, fortalecida espiritualmente. Que ela possa passar pelo teste e ser aprovada e não reprovada. Que esta pessoa também, Senhor, possa ter a incumbência que o Senhor colocou na mão dela, Senhor, de cuidar daquilo que o Senhor tem dado, o trabalho, a saúde, ó Deus, os filhos, ao marido, a esposa, ó Deus, aos seus pertences, que realmente ela saiba cuidar bem sua vida espiritual, suas finanças e glorificar o nome do Senhor. Caia por terra toda a ação do inimigo e fortaleça essa pessoa na fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, como nós falamos em finanças nesse capítulo, e se você de uma certa forma puder ajudar esse ministério, porque lembrando que nós não estamos tendo o nosso culto presencial e nós precisamos sim da sua ajuda, da sua oferta, do seu dízimo, gostaria que você estivesse fazendo um depósito no Banco Itaú, que é o banco que nós temos a conta, Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eolã, e você pode fazer uma transferência aí pelo seu celular mesmo, um TED, o valor que você sentir no coração, 341
agência 0144, a conta 17760-7, 17760-7, e se você precisar do CNPJ, é 1646275/1000 ao contrário, traço 40, 1646275/1000 ao contrário, traço 40. Deus abençoe você, um abraço no coração, lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br, www.igrejabatistaeulan.com.br. Você vai acessar nossas lives, acessar Uma Vida com Propósito, acessar os nossos cultos, tudo lá que está muito bonito. E você também pode compartilhar este vídeo, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas, curadas, comente até em nome de Jesus. Curta, que você possa estar curtindo em nome de Jesus. Deus abençoe você, um abraço no coração, lembrando que às 18h10 até às 18h30 nós temos uma live, cada dia uma lição, de segunda a sexta, e os nossos cultos é quinta às 20 horas e domingo às 9 da manhã. Um abraço no coração, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.